Nós vamos discutir vários assuntos, né, como os senhores já têm conhecimento, assuntos da pauta do momento da eleição. É claro que nós estamos com impeachment iniciando no dia de hoje, né, votação, o Supremo trabalhou a noite toda para dirimir as dúvidas, mas o que nos interessa é o processo eleitoral, que os deputados modificaram a legislação, e nós queremos ouvir das pessoas que conhecem e que farão o processo eleitoral, tanto o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas, que tem uma grande lista de agentes políticos inelegíveis, ouvir toda essa discussão nesse seminário, para que todos os advogados, estudantes, agentes políticos, prefeitos, vice-prefeitos e pré-candidatos possam ter um conhecimento maior da legislação em vigor. Então, quero agradecer a presença de todos e já passar a palavra ao meu querido amigo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e que tem uma viagem marcada e que fez questão de fazer a abertura aqui no dia de hoje, o amigo deputado Dimas Eduardo Ramalho. Bom dia a todos. Uma saudação ao deputado Ademir Chedi. Em nome dele, saudar todos os deputados dessa casa, do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, saudando na pessoa do deputado Ademir, o presidente da casa, o deputado Fernando Capês, toda a mesa, e, sobretudo, saudar todos aqueles deputados que participaram desse evento. Saudar aqui o doutor Aloysio Toledo César, secretário da Justiça, uma carreira longa como jurista, desembargador, advogado, jornalista, é uma honra tê-lo aqui. Uma saudação muito importante, a presença do desembargador Carlos Eduardo Canduro Padim, que é o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, que é um tribunal referência no Brasil pelas decisões, pela forma como conduz as questões eleitorais do Estado de São Paulo. Uma honra, desembargador, participar. Dr. Luiz Guilherme da Costa Wagner, juiz eleitoral do Estado de São Paulo. Dr. André de Carvalho Ramos, procurador-geral eleitoral do Estado de São Paulo. Não está aqui, porque esqueceram, evidentemente, Dr. André Lemos Jorge, que faz parte do TRE, muito orgulho. Dr. Alexandre Rolo, que é conselheiro e presidente da Comissão Especial de Relações Poder Legislativo da OAB São Paulo. Dr. Alexandre Kimura, procurador-chefe aqui da Assembleia. E prefeito Marcos Monte, que representa os prefeitos. Está aqui, ó. Uma rápida palavra da minha presença aqui. Para qualquer pessoa, digamos assim, que não tem uma vida pública, se você perguntar qual que é a data mais importante da vida dela, ela com certeza vai dizer o seguinte: olha, quando nasceu meu filho, quando eu me casei, quando eu me formei. Mas se perguntar para uma pessoa que disputa eleições, qual que é a data mais importante da vida dessa pessoa, ela vai dizer o quê? É o dia das eleições. Não sei se você concorda com isso, mas eu que disputei 6, e sou filho de prefeito, sou neto de político, sobrinho, primo, eu digo que é isso mesmo. E uma mesa como essa, de todos os poderes presentes, com a participação de todos os agentes públicos que têm interesse de fazer o melhor, o mais certo, num seminário organizado pelo Poder Legislativo de São Paulo, é um seminário fadado a ser sucesso. A minha presença aqui se dá exatamente nesse ponto. É alertar que esse ano haverá eleições. Lembrar também que a disputa
vai se dar num momento difícil e importante do nosso país. Que esse ano é o último ano de mandato, e, portanto, os seus prefeitos, vereadores, devem olhar bem, porque o último ano tem a lei fiscal, e o tribunal está orientando. Aliás, queria agradecer a todos aqui que estiveram presentes ontem em Itapeva, Sorocaba e no estado de São Paulo inteiro. E terceiro, nós mandamos uma lista ao Tribunal Regional Eleitoral que vai balizar a aprovação ou não da candidatura das pessoas. Então, discutir o direito, acertar, procurar realizar o pleito com lisura é fundamental. Mais ainda esse ano, mais ainda esse momento que nós estamos passando. Porque segunda-feira a vida vai continuar. Nós vamos continuar a nossa vida, as instituições estão funcionando, vocês viram ontem, a Câmara trabalhando, o Supremo trabalhando, e a vida continua. Qualquer que seja o resultado, nós vamos sobreviver na democracia, com respeito, com prudência e, sobretudo, aceitando o que diz a Constituição Federal. Essa é a grande lição. Então, queria agradecer a todos vocês, será uma longa jornada no dia de hoje. Agradecer mais uma vez e cumprimentar o Edmir e todos os deputados envolvidos, a assessoria. E eu não tenho dúvida que, ao trazer aqui advogados, juízes, procuradores, agentes públicos, advogados, todos que estão envolvidos no projeto, ao final dessa jornada de hoje, nós sairemos melhores e mais preparados. Nunca devemos esquecer que quem administra uma cidade, quem faz parte de uma Câmara, são aqueles que têm voto. A nós cabe garantir que o pleito seja justo, que as regras sejam obedecidas e que o povo escolha soberanamente. Essa é a raiz da democracia. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, querido irmão Dimas Ramalho. Quero agradecer a presença, também faz parte dessa palestra, do doutor André de Carvalho, procurador regional eleitoral, representando todos os prefeitos do estado de São Paulo. Recebemos aqui a presença agora do doutor Marcos Roberto Casquel Monte, que é presidente da Associação Paulista dos Municípios. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao secretário de Estado de Justiça, nosso querido amigo, companheiro, tem conhecimento nessa área e que fez questão de dar a sua presença aqui no dia de hoje. Doutora Luísio, tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar as autoridades aqui presentes e dizer que eu aqui compareço com grande curiosidade. Eu tive uma longa carreira como juiz e desembargador, então eu estava o tempo todo manejando a matéria eleitoral, que era uma matéria que sempre me interessou muito. Mas depois que assumi a Secretaria da Justiça, a competência é outra, e eu estou um pouco afastado dos temas eleitorais. E compareço aqui com grande curiosidade, com vontade de me atualizar e ver o que nós podemos esperar nas próximas eleições. Eu tomo a liberdade de lembrar um aspecto muito curioso. Quando eu entrei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com 18 anos, era o período da ditadura. E nós, os estudantes, lutávamos por eleições, porque não havia eleição neste país. Nós lutávamos no país todo, conseguimos, depois de tantos anos de lutas, o país conseguiu ter eleições. Foi uma conquista maravilhosa, né? E as eleições se tornaram uma regra, né? Então, foi um avanço maravilhoso. Infelizmente, nós estamos vivendo um período, dias muito sombrios, tendo em vista o processo de impeachment que está em evolução. É uma pena que o país tenha chegado a esse ponto de ser obrigado a votar um processo de impeachment, que a mim, particularmente, parece muito necessário.
mas as eleições são um prêmio para uma democracia. E eu aqui quero ter a oportunidade de ouvir pessoas que muito entendem disso, como o meu querido colega, o desembargador Caldeiro Padim, que é um craque, sempre foi um desembargador, um juiz maravilhoso. Eu quero ter o prazer de ouvir a palestra dele e permanecer mais algum tempo aqui ao lado dos senhores. É só isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Aloísio. Vamos ouvir agora a saudação do prefeito Marcos Monte, de São Manuel, em nome da Associação Paulista dos Municípios. Bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente saudar e cumprimentar o deputado estadual Edmir Chedi, responsável por estarmos aqui hoje, para aprendermos um pouco mais sobre o direito eleitoral. Quero cumprimentá-lo, Edmir, pela iniciativa. Realmente o assunto traz muita dúvida, porque, na verdade, houveram mudanças o ano passado e não tenho dúvida que os palestrantes que aqui usarão da palavra vão trazer muito conhecimento e, com certeza, tirar muitas dúvidas, porque, realmente, todos nós ficamos confusos com tantas mudanças que acontecem aqui no nosso país. Da mesma forma, quero saudar o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, que realmente tem feito um trabalho de aproximação com os municípios paulistas. Muitos seminários foram realizados, inclusive estive lá na minha região de Bauru prestigiando, seminários importantes, principalmente por conta do encerramento de mandato. Então, quero aqui cumprimentá-lo, conselheiro Dimas, porque realmente essa aproximação é muito importante para todos os gestores públicos municipais. Da mesma forma, saudar o secretário da Justiça, doutor Luiz Toledo, e em nome dos quais eu saúdo essa dileta mesa que aqui está presente no dia de hoje. Quero dizer aos meus amigos prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vereadores, que realmente nós teremos uma batalha muito grande esse ano, e principalmente aqueles que são candidatos à reeleição, ou que são candidatos, deixam de ser candidatos a cargos proporcionais para cargos majoritários, porque, além das mudanças da questão eleitoral, nós temos uma crise que está afetando diretamente a todos os gestores públicos municipais. Como disse aqui o doutor Dimas, nós estamos em último ano de mandato, com restrições na execução orçamentária devido à lei da responsabilidade fiscal, e são todos fatores que, associados, realmente causam preocupação. E não tenho dúvida que todos aqui estamos, para aprendermos e, desde já, seguirmos o que diz a lei, porque o processo eleitoral já é uma escola para aqueles que querem exercer cargo público, aprender a respeitar a legislação vigente no país. E digo isso por quê? Porque também, no exercício do mandato, nós temos que continuar a seguir inúmeras legislações para que realmente a gente possa cumprir com o nosso dever cívico de representar a nossa população e, ao final do mandato, conseguir a proeza de sair sem nenhum processo. E olha que é muito difícil. É muito difícil. Portanto, esse seminário, com certeza, vem em boa hora. As dúvidas são muitas. Vejo aqui o doutor Rolo, o doutor João Fernando, o doutor Ricardo Porto e os demais que irão aqui, com certeza, abrilhantar o dia de hoje. Um bom seminário a todos. Obrigado, querido presidente da Associação Paulista dos Municípios.
Eu quero cumprimentar aqui todos os prefeitos que chegaram aqui, o protocolo nos trouxe até agora. O prefeito José Mauro Orlandini, prefeito de Bertioga e presidente da Associação Paulista das Prefeituras e Instâncias, da Prefesp, o Joaquim da Cruz Júnior, prefeito de Nazaré Paulista, o Paulo Roberto Martins, prefeito de Manduri, o Antônio Hiromichi Nakagawa, prefeito de Paranapanema, prefeito Nelson Trabuco de Pindorama, prefeito Dirceu Feltrin de Salto Grande, e já passar a palavra ao querido desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, que é vice-presidente do TRE e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Você acompanha aí imagens ao vivo do segundo seminário de Direito Eleitoral. Com a palavra agora estava falando o presidente desse seminário, o deputado Edmir Chedi, idealizador deste seminário. Este é o segundo seminário que acontece na casa. O primeiro aconteceu no ano passado, em novembro do ano passado, no plenário Juscelino Kubitschek. Este ano ele ocupa aqui o auditório Franco Montoro. Até agora já falaram alguns convidados que abriram esse seminário. O deputado Edmir Chedi, o Dimas Eduardo Carvalho, que é o presidente do Tribunal de Contas, e também falou, agora há pouco, Marcos Roberto Casquel Monte, que é o presidente da Associação Paulista dos Municípios. Neste momento, você acompanha ao vivo as palavras do senhor Carlos Alberto Calduro Padim, que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Acompanhe. Deputado Fernando Capês, gostaria de agradecer ao deputado Edmir Chedi, ao conselheiro do Tribunal de Contas, aqui presente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, cujo interesse e cuja integração na matéria eleitoral é fundamental. Gostaria de agradecer a presença aqui na mesa do doutor Aloysio Toledo César, secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, meu colega desembargador, hoje está aposentado e prestando relevantes serviços ao governo do Estado de São Paulo, à comunidade paulista. Quero cumprimentar o doutor Marcos Monte, presidente da Associação Paulista dos Municípios. Gostaria de deixar aqui o meu abraço aos meus colegas de tribunal, doutor Luiz Guilherme da Costa Wagner, que além de juiz, advogado, é professor, é profundo conhecedor e dotado de uma facilidade de exposição muito grande, como os senhores irão perceber. E também o meu colega, juiz, advogado, doutor André Lemos Jorge, jovem talento, que tem engrandecido e enriquecido o tribunal com a sua cultura, vivacidade, brilhantismo e afabilidade. Gostaria também de cumprimentar o doutor Alexandre Luiz Rolo, que é conselheiro e presidente da Comissão Especial de Relações com o Poder Legislativo da OAB, é advogado, meu companheiro na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde também é professor, tem se dedicado a partir dos ensinamentos do seu pai, né, doutor Alberto Rolo, a quem quero mandar um abraço daqui, peço que transmita a ele, são integrantes da advocacia eleitoral, pioneiros, né, da advocacia eleitoral. Acho que estão vencidos apenas pelo doutor Tito Costa, né, que não sei se está aqui presente. Gostaria também de cumprimentar a doutora Alexandre Isa Kimura, que é procurador-chefe daqui da Assembleia. E gostaria também de deixar meu abraço aqui ao doutor professor André de Carvalho Ramos, que é o procurador regional eleitoral, outro profissional do direito, bastante capacitado e de uma exposição também privilegiada. Vocês estão aqui com
aquilo que o Tribunal Eleitoral tem de melhor para poder esclarecer a vocês questões de direito eleitoral. Evidentemente, eu acho que, quanto aos meus colegas, nós vamos participar dessas eleições, vamos julgar. Então, aqui, a exposição é eminentemente técnica, é um resumo do pensamento da doutrina. Evidentemente, não se estará expondo aqui posições pessoais que poderão ser cobradas depois da tribuna, na verdade, mas sim exposições teóricas, né, que possam auxiliar a todos os presentes. Eu vejo aqui uma plateia enorme, queria agradecer a presença de todos, dizer que eu fico sensibilizado com esse interesse e dizer também de que, como já ressaltado aqui na tribuna, né, o Brasil vive uma quadra bastante delicada, mas ele é bem maior do que essa quadra. Esta crise, como outras que nós já vivemos de igual magnitude, passará e depende da nossa atuação e do nosso positivismo cultural. O Brasil é maior que essa crise, assim como os nossos 110 milhões de processos são maiores que um único processo que, às vezes, toma conta da mídia, bastante relevante, bastante sério, processo que deve chegar ao seu fim, ao seu termo, mas não é o único processo de interesse de toda a comunidade brasileira. O Poder Judiciário atua em todas essas frentes, procura atuar de maneira eficiente em todos esses processos, e nós esperamos sempre a legitimidade popular. O Poder Judiciário nasce e cresce justamente com essa legitimidade popular. Nós não possuímos força, não temos exército e procuramos, saindo do seio da população, não é, ganhar a nossa legitimidade e ter no apoio da população reforçada essa nossa própria legitimidade. É assim que nós procuramos atuar na eleição, garantindo a igualdade de oportunidades a todos. Eu não vou tecer pormenores de aspectos eleitorais, porque os meus colegas mais preparados, mais dedicados, estarão em melhores condições do que eu de expor os detalhes técnicos que estão vigentes para esta eleição. Nós tivemos uma grande mudança, a campanha eleitoral foi encurtada, mas, ao mesmo tempo, também se aumentou, não sei se foi proposital, deputado Edmir, a pré-campanha, que é uma fase que está aí tão nebulosa, não só no tocante aos limites da atuação, mas também no tocante aos gastos e a quem prestar contas desses gastos que serão feitos neste período. E quais as consequências de eventuais deslizes desses atos, talvez no registro ou posteriormente numa outra ação subsequente, mas considerando fatos anteriores. Eu queria terminar aqui, sem querer parecer piegas ou inocente, mas reforçando o que já foi dito. A campanha eleitoral depende da participação popular, depende da observância das regras de cada eleição. E este é um papel. Eu, como corregedor, gostaria de incentivar a todos, de chamar a atenção a todos, de procurarem cumprir as regras eleitorais. Eu vejo que se gasta muito tempo, né, ao se falar da campanha, de doações, de se cogitar, né, de qual será o meio que será utilizado para burlar
o sistema posto, o sistema vigente. E quando eu acho que a primeira preocupação deveria ser como nós devemos observar, como nós devemos fazer para cumprir isso que está vigente. Se essa não é a eleição que nós queremos, é a eleição que nós temos. E, portanto, eu acho que assim nós devemos agir. Do contrário, a nossa democracia, ela não evoluirá, principalmente do ponto de vista cultural, porque este é o grande apego da democracia. Não é? O grande sustentáculo da democracia está na cultura, está na educação do povo exigir o regular desenvolvimento dos organismos do Estado. Mas, antes disso, o próprio povo também tem que se comportar de acordo com os regramentos eleitorais. A questão da tolerância zero não serve só para os deslizes policiais, serve para o nosso cotidiano, serve para as nossas condutas, inclusive as cívicas. Não é? Desde jogar qualquer coisa pela janela do prédio, do carro, e daí para frente, todos os comportamentos são culturalmente importantes para formar esta consciência que pode nos levar a lugares melhores. E aqui eu termino, né, também chamando a atenção para essa consequência, é para o exercício consciente do voto. O legislador tem tentado tolher muito a relação candidato-eleitor. Isso não é assunto que eu tenho que tratar, de qual seria a legislação ideal para permitir que as eleições fluam. Se nós devemos ter regras menos restritivas, não devemos até ter regras, né? Haver uma permissão maior, deixar que o povo escolha. Será que o povo não sabe escolher? Será que o povo não tem consciência? Será que o povo não sabe decidir? Será que o povo não sabe o que quer? A tudo ele precisa ser orientado, a tudo ele precisa ser tutelado. Será que é isto que o povo quer? É uma questão a ser pensada, é uma questão a ser levada em consideração. Então, eu cumprimento os organizadores, agradeço à Assembleia, a cessão desse espaço, e tenho certeza que nós teremos aqui, pelas palestras que estão programadas, do Dr. Luiz Guilherme Costa Wagner, do Dr. André Lemos Jorge e do Dr. André Carvalho Ramos, serão excelentes e vocês terão o conhecimento mais refinado disponível para absorverem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.